Glória a Deus. Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Vamos meditar num texto, né? Marcos 5, versículo 26. Que diz assim: o que havia padecido muito com muitos médicos, despediu tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso ante indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Estamos diante de um texto que é muito conhecido de muito cristão. Quando está fraco, desanimado, aí se apega muito esse texto da mulher do fluxo de sangue, né? É um texto que fala conosco de uma forma profunda, né? De uma forma profunda e sobrenatural. O que você vai aprender aqui hoje é algo que é sobrenatural, algo profundo, algo intenso, né? É um texto que é cheio de profundidade, né? Porque a mulher do fluxo de sangue, né? Ela, por ela ser uma mulher, já dá uma diferença no texto. Só que o que a gente vai estudar, vamos meditar nessa noite, é o seguinte tema: as qualidades da mulher do fluxo de sangue. Cada ser humano tem uma qualidade, uma habilidade, um talento. E essa mulher não é diferente de nós, né? Eu vejo que essa mulher, ela tinha força de vontade, né? Porque quando a pessoa coloca o desejo do coração de fazer algo, e Deus confirma esse propósito, pode todo mundo se levantar contra, né? E essa mulher, ela estava com esse desejo no coração. A primeira qualidade que eu acho nesse texto está no versículo 27 e 28, que diz assim: e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Lá vai a primeira. Essa mulher do fluxo de sangue, ela tinha fé, né? Porque ela acreditou que ela podia tocar em Jesus, né? E receber a sua vitória, né? Porque a fé é algo que é sobrenatural. Porque essa mulher pensou: se tão somente eu tocar nas suas vestes, ela não precisou tocar em Jesus. Mas quando ela entendeu que Jesus tem poder para fazer o sobrenatural, nasceu dentro do coração dela uma fé extraordinária. E a Bíblia fala muito sobre a fé, né? Eu peço, meus irmãos, que abram a sua Bíblia aí, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento
das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 2. Porque é por ela os antigos alcançaram o testemunho. 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então essa mulher, com a fé dela em Jesus, com o coração dela com desejo de receber a vitória, só que vamos entrar num lema que vai falar com você muito forte. Essa mulher do fluxo de sangue, né, ela tinha uma condição financeira boa. Por quê? Porque ela pagava os médicos, ela fazia vários tratamentos, várias coisas e nada. Ela gastava, todo ano ela gastava o dinheiro em busca de acabar com aquele sofrimento que ela estava, né? E aí a Bíblia diz que ela disse: se tão somente eu tocar, né? Mas o rolo, né? Está no versículo 25 em diante. E ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar. Olha o 27 novamente, ó. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Alguém chegou para ela e disse: tem um camarada aí que faz milagre. Quem é? Jesus. Quando ela entendeu que Jesus é que faz os milagres, automaticamente a fé dela, que estava lá embaixo, que estava desmorecida, desanimada, ela começou a criar expectativa, ela começou a se renovar. E a Bíblia diz que ela saiu da onde estava e foi até onde estava Jesus. Né? Segundo a lei do livro de Levítico, fala sobre o fluxo, né? Que se uma mulher ou qualquer indivíduo tivesse alguma enfermidade, impinge, ou sarna, ou lepra, eles tinham que ficar escondidos dentro de caverna, em lugares isolados, porque diante da sociedade eles eram desprezados, né? E essa mulher do fluxo de sangue, ela compreendeu que Jesus é o verdadeiro libertador. E a Bíblia diz que ela colocou no seu coração um propósito. Qual o propósito? Ela mesmo disse: se tão somente eu tocar, né? Sabe o que aconteceu com ela? De tanto ela ouvir sobre Jesus, a fé dela foi restaurada. E ela já estava no coração com desejo de receber a sua vitória. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera e a prova das que se vê, né? Automaticamente a fé dela estava no Senhor. Quando a sua fé está no Senhor, por mais que o adversário tente te parar, por mais que o adversário tente fazer você desacreditar da sua fé, da tua chamada, porque o adversário, o propósito dele é fazer você desacreditar
é fazer você esquecer as promessas que Deus fez, né? Deus fez várias promessas para a igreja. Uma delas foi o derramamento do Espírito Santo. A Bíblia diz no livro de Joel, capítulo 2, 28, que o Senhor derramaria o Espírito dele sobre toda a terra, sobre toda a carne, e também sobre os servos, sobre a sua igreja. Essa profecia se cumpriu lá em Atos, capítulo 2, né? E tem sido um derramamento sobrenatural do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o povo do Senhor. A cada culto que a gente vai, a gente sente a presença de Deus de uma forma muito intensa, né? Porque o Espírito Santo, ele quer ter um relacionamento profundo com a igreja. Louvado seja Deus. E essa mulher do fluxo do sangue, né? Automaticamente a alma dela estava doente, mas no coração dela estava um propósito. Não importa como você está, o importante é o seu propósito que você tem com Deus, né? E essa mulher, né, ela se destacou, né, por causa da fé, porque Jesus vai falar para ela, vai em paz, né? Por que que essa mulher, ela se destacou na fé? Porque ela entendeu que quem estava na cidade é Jesus. Quando você entende que você é servo de Deus, por mais dificuldade que você passe, o Senhor te fortalece, o Senhor te anima. E a mulher do fluxo de sangue, né, ela teve uma fé que nos motiva. Por que que eu gosto dessa passagem? Porque me motiva, me anima a cada dia, em meio aos vendavais da vida, em meio às pedradas que a gente recebe, as calúnias que vêm contra as nossas vidas, né? Essa mulher aqui, ela foi muito criticada. Essa mulher foi muito apedrejada. Essa mulher foi muito humilhada. Agora entra comigo. Se ela não tivesse uma fé, uma certeza que Jesus tem poder para fazer coisa sobrenatural, ela ia ficar na cama há muitos anos. Mas alguém foi o canal de Deus, né, para falar para ela que Jesus liberta, transforma e restaura, né? Porque a fé, né, quando falamos de fé, é a certeza, fé é a convicção das coisas sobrenatural. Fé, você só pode falar de fé quando o Senhor fez algo sobrenatural sobre a tua vida, né? Um exemplo, né? Que Jesus, ele veio para limpar, libertar, transformar, né? Porque uma pessoa que entende o que é uma fé sobrenatural, ela vai entender, ou ele vai entender, que Deus, ele age no sobrenatural, né? Essa mulher do fluxo de sangue, imagine os anos que ela sofreu. Os médicos fazendo tratamento, criando nela uma falsa esperança, criando nela uma falsa alegria. Mas quando alguém falou, Jesus está vindo aí, nasceu nela uma fé espetacular, né? Por quê, irmão? Porque ela entendeu que Jesus é o melhor remédio para todas as doenças. Tem coisa que é permissão de Deus.
No caso de Jó, foi a permissão de Deus. Tem coisas que é o Senhor que permite. Mas tem coisas que é a atuação do adversário para tentar destruir a imagem de Deus. Né? E essa mulher, ela te motiva, ela me motiva, né, a buscar mais ao Senhor, né? Automaticamente a fé, ela surpreende as pessoas ao redor, né? Abre a sua Bíblia aí, Marcos 8, versículo 10. Que diz assim: E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmunta, né? Esses eram os fariseus, versículo 11. Esses eram os fariseus, começaram a disputar com ele, pedindo para tentarem um sinal do céu. Então aqui os fariseus tentaram contra Jesus, porque Jesus estava pregando uma fé sobrenatural. Os fariseus estavam na fé natural. E aí agora dá um choque de realidade. A fé sobrenatural e a fé natural. Né? E eles queriam que Jesus fizesse um sinal. Né? Você não precisa provar nada para ninguém. Sabe por quê? Porque você sabe como você está diante do Deus eterno. Né? E essa mulher, ela estava animada, porque ela entendeu que Jesus faz milagre. Jesus transforma. Jesus liberta. Né? Abra sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 18, versículo 42, que diz assim: E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Né? Essa mulher, né, ela estava com a fé ativada. Mas nesse texto que a gente leu, fala sobre o cego Bartimeu, que também tomou, né, a atitude. A fé é também reação, a fé é ação. Né? É você ficar persistindo, é você ficar insistindo, né? Porque é coisa que só Deus que sabe, né? Marcos capítulo 2, versículo 5. Ó, e Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus olhou para o paralítico e disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Né? Quando Jesus olhou para a mulher do fluxo de sangue, imagine a sociedade pensando: vai ser mais um que vai falar algo que vai machucar o coração dela. Vai ser mais um que vai concordar com a gente. Porque quem não ajuda tenta te afundar de tudo quanto é jeito. Quem não te edifica fica como pedra de tropeço, doido para ver você cair. Eu aprendi que quando alguém fala mal de você,
anota a receita. A cada crítica, a cada perseguição, pega essas pedras, transforma em degrau e você vai crescendo. Quanto mais fala mal de você, mais você vai crescendo, mais você vai amadurecendo, vai desenvolvendo, né? Porque ninguém está na sua pele para sentir a sua dor. Ninguém está na pele da mulher do fluxo de sangue para sentir a dor que ela tinha, né? Porque, irmãos, é algo que só Deus compreende. Abre a sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 7, versículo 9. Ó, e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda Israel tem achado tanta fé. Quando Jesus está diante do centurião, ele fica impressionado. Essa é uma fé que Deus se agrada, aquela que faz com que Deus pare tudo que Ele está fazendo para te atender. Jesus, ele estava fazendo a obra em Cafarnaum. E ele parou e falou para o centurião: eu quero ir até a sua casa. Eu quero ir onde está o servo que está doente. O centurião falou: não, eu não sou digno de quem entre debaixo do meu telhado. Olha o que o centurião vai falar para Jesus: basta uma palavra. Era isso que estava no coração da mulher do fluxo de sangue, né? Que quando ela recebeu a vitória, ela não fugiu, ela só se afastou. Aí, conforme ela tocou nas vestes de Jesus Cristo, Jesus vai parar o que ele está fazendo. Ele vai parar a caminhada até a casa de Jairo. Ele vai perguntar: alguém me tocou? Aí Pedro vai falar: Senhor, a multidão te aperta e te oprimes. E o Senhor pergunta. Aí Jesus responde: porque bem sei que é de mim saiu virtude. E a mulher, ela estava ali. Por que Jesus perguntou? E a mulher fala: Senhor. E ela declarou toda a verdade. Quando ela abriu o coração, Jesus olhou a alma dela. Jesus olhou o interior. E ele vai liberar, né, algo sobre a vida dela que mudou a vida dela da água para o vinho, que mudou a história daquela mulher que estava no chão, né, que estava ali sendo humilhada, que estava ali, né, não poder sair para lugar nenhum, porque se saísse sem a permissão do sacerdote, ela seria enforcada, apedrejada ou morta. Então aquela mulher ficou ali durante muitos anos. Enquanto Jesus não vinha, ela ficou sofrendo. Mas quando ela viu a oportunidade, ela falou: eu vou quebrar o antigo pacto. E aí a Bíblia diz que ela se colocou na posição. E quando ela se colocou na posição, né, automaticamente, eu já observo nesse texto a segunda qualidade. A segunda qualidade da mulher do fluxo de sangue, ela se encheu de força. Por que ela se encheu de força? Porque para ir onde está Jesus, a pessoa tem que ter uma certa
força. E essa mulher entendeu que se ela continuasse naquele jeito, se ela ficasse naquela cama, acamada, Jesus ia passar e ela não ia ver o milagre. Ela pensou assim, não, eu vou me levantar. E conforme ela foi caminhando na sua dificuldade, mas no coração a fé e a força unidos, deu para ela um combustível de convicção que ela entendeu. Que quando ela tocasse em Jesus, né, ela seria curada. Tem dia que nós estamos com a fé lá embaixo. Tem dia que a gente precisa de uma força. Sabe o que você recebe? Crítica. Tem dia que você precisa de uma palavra que coloque você em pé. Tem dia que você precisa de um abraço, de um carinho, de um afeto. Sabe o que você recebe? Crítica, pedrada, afronta, perseguição. Mas só que essa mulher, né, ela gerou dentro dela uma força. Porque se ela não se levantasse, se ela não fosse ao seu objetivo, a história dela não ia estar escrita. Né? Porque Deus escreve histórias novas, algo diferente, para pessoas que tomam atitudes igual a mulher do fluxo de sangue. Ela teve fé, mas a fé trabalha em cima da ação. A Bíblia diz, lá em Mateus 7:7 em diante, pedi, dá-se-vos-á. Então quem pede, recebe. As coisas de Deus é tudo pela fé. Quando você acredita que Deus tem o poder de fazer, você tem que se levantar e ir de encontro ao seu objetivo. Né? E essa mulher do fluxo de sangue, ela foi, se colocou de pé, né? Porque ela sabia, irmão, que Jesus, ele faz algo sobrenatural. O que a força ela faz com a pessoa? Ó, abre a sua Bíblia aí, Isaías 40, versículo 29, que diz assim, ó, dá vigor ao cansado e multiplicas as forças ao que não tem nenhum vigor. Por que essa mulher se encheu de força? Porque ela era uma pessoa doente. Então, para a pessoa receber a cura, tem que ter uma força. A pessoa tem que querer. Tem que insistir. Né? E essa mulher do fluxo de sangue, ela estava com uma força incrível. Por quê? Pensa bem, olha o que essa mulher enfrentou. Primeiro, ela enfrentou o sistema religioso. Ela enfrentou os escribas e fariseus. Ela enfrentou as críticas. Ela enfrentou os olhares de condenação. Ela enfrentou o julgamento humano. O próprio Jesus diz, eu não julgo, mas a minha palavra é quem julga. Ela enfrentou, né, a afronta. Essa mulher enfrentou muitas coisas, mas só que ela estava com a fé ativada. Ela estava com uma força sobrenatural, que ela não ligou para aquelas críticas. As críticas, elas servem como um combustível para colocar você mais para frente. Quanto mais falarem mal de você, mais para frente você anda. Né? A crítica é como uma gasolina. Não tem quando a pessoa compra um carro e bota gasolina
A gasolina é a crítica. O carro somos nós. Quanto mais a pessoa te criticar, mais alto você vai. E para frente você anda. Né? Porque a crítica, ela te impulsiona para frente. Né? Criticaram Neemias. Mas Neemias continuou indo para frente. Porque Neemias estava com a força. Sabe o que a força faz com você? Abre aí a sua Bíblia aí, Juízes. Juízes. Capítulo 3, versículo 9, que diz assim: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Ó. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel, e saiu e pelejou o Senhor, deu na sua mão Cusã-Risitai, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risitai. Né? O Espírito do Senhor veio sobre Otiniel e colocou ele de pé como um guerreiro. Por que essa mulher se colocou de pé? Porque dentro delas tinha uma fé. E a fé motivou ela a ficar em pé. Então você vai pegando aqui. A fé que você tem é que te motiva a ficar em pé. Né? Quanto mais você acreditar, quanto mais você ter a certeza que Deus é contigo, mais forte você fica. Né? E essa mulher, ela nos ajuda, nos ensina muitas lições. Se ela fosse parar por causa das críticas, ela não teria uma história. Você tem uma história. Você tem um objetivo, um sonho. Então, quando essa mulher recebeu força, intrepidez e coragem, olha o que aconteceu com ela. Êxodo, capítulo 15, versículo 2. Ó. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai. Por isso eu exaltarei. Então essa mulher estava cheia de força, que no coração dela estava a certeza. Quando isso acontece com você, você está cheio de força, as pessoas falam que você é até maluco. Fala que você está ouvindo vozes, fala um montão de coisa, porque não entende. Né? Abre a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, versículo 14. Ó. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Né? O Senhor falando com o Gideão: porventura não te enviei? Né? Aí o Senhor está falando com você: porventura não te separei, não te chamei? Faz o que o Senhor está mandando. Né? E essa mulher, por ela estar cheia de força, né? Por que essa palavra está falando com você? Porque as qualidades da mulher do fluxo de sangue
Às vezes é aquilo que está faltando em nós, né? Ó, abre a sua Bíblia em Salmos, capítulo 8, versículo 2, que diz assim, ó, da boca das crianças e dos que mamam, tu sustaste força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo é vingativo, né? Então essa mulher, por ser tão criticada, o Senhor deu forças a ela. Deu, né? Por quê, irmão? Somente o Senhor sabia o que estava dentro do coração dela. Somente Deus sabe o que está dentro do seu coração. Eu não sei, só se Deus me revelar. Né? Abre a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 11, versículo 12. Uau. Que diz assim, ó, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Né? Porque para entrar no céu você tem que ter força. Para a mulher dos fluxos receber o milagre, ela teve que ter força. Né? E conforme ela teve força, ela foi recebendo. Então você está recebendo. Né? Só de você estar aqui ouvindo essa palavra de Deus para você, para mim também, você está recebendo. Né? A terceira qualidade que eu vejo na mulher do fluxo de sangue é a seguinte: perseverar. Ela foi uma mulher que perseverou. Primeiro, nasceu nela a fé. Segundo, o Senhor encheu ela de força. E a terceira, ela perseverou, ela lutou. O que é perseverar? É você lutar, é você insistir. É você prosseguir para frente. E a mulher do fluxo de sangue, ela perseverou. Né? E conforme ela perseverou, o Senhor viu o esforço dela. É através de você que Deus vai fazer algo grande no meio da sua família. Você é a torre forte da sua família. Se você parar, a sua família toda cai. Se você desistir, quem se inspira em você pode até se afastar. É por isso que Deus fala com você: persevera. Eu tenho que perseverar. Porque tem pessoas que olham para nossas vidas e acham que nós somos super-homens, super-vasos. Não. Somos seres humanos. Mas nós aprendemos que as coisas do Senhor é pela fé e temos que se esforçar. Eu tenho que se esforçar. Se eu não me esforçar, eu fico para trás. Então eu tenho que insistir. Porque essa mulher, né, ela perseverou, né? Abra a sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 10, versículo 22, que diz assim, ó, odiado de todos, sereis por causa do meu nome, mas aquele que persevere até o fim será salvo. Né?
perseverar até o fim de quê? Da sua caminhada cristã. É por isso que o adversário bota no seu caminho impedimento, barreira, obstáculo. Para quê? Para ver se você vai parar ou subir em cima dos obstáculos e continuar caminhando. Ao invés da crítica, a humilhação é um obstáculo que você tem que passar para amadurecer, crescer na graça, desenvolver, né? Então essa mulher, ela perseverou. Eu sei que é difícil, você perseverar no meio dessa pandemia. É aí que você tem que mostrar a sua verdadeira perseverança. Porque muitos que foram, não conseguiram perseverar, se afastaram. Mas você está aí, ó, firme na rocha. Porque a sua base é o Senhor Jesus. Agora, quando você começa a olhar para o homem, quando você começa a olhar para o irmão, a sua base não é mais o Senhor, é o irmão. O nosso maior exemplo de persistência é o Senhor Jesus Cristo. Né? Mateus 24, versículo 13. Ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então essa mulher pensou: eu não posso ficar aqui enquanto as pessoas estão recebendo os milagres, e eu aqui fico chupando o dedo. Ela, não, eu vou até ele. Quando ela se prontificou em ir até o Senhor, imagine, irmão, eu não estava lá na época, nem você também, mas imagine o diálogo entre Jesus e a mulher do fluxo de sangue, né? É algo que só de imaginar já dá um certo tremor no nosso coração, né? Porque essa mulher, ela nos ensina muito, né? Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, Marcos, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Né? Então, a perseverança faz com que a pessoa lute. Se Davi olhasse para o gigante e apertasse a mão dele e falasse que está tudo bem, Davi não seria o valente de Israel. Olha o que Davi nos ensina. Lá em 1 Samuel 17. Quem é este incircunciso? Incircunciso é aquela pessoa que não faz parte do povo judeu, que é um estrangeiro, entendeu? E aí Davi vai falar: eu vou contra ele. E aí Davi foi. E a Bíblia diz, no versículo 44 de 1 Samuel 17 em diante, diz que Davi vai olhar para o gigante e vai falar: tu vens contra mim com espada e com lanças, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Né? Olha a perseverança que Davi nos ensina. Se Davi não derrotasse o gigante mataria Davi e a promessa de Deus não ia se cumprir. Mas Davi entendeu que ele perseverou, e pela persistência de Davi, o Senhor escreveu a história de Davi. Então, irmão,
pela sua perseverança, pela minha perseverança, quando o Senhor nos chamar, alguém vai falar, aquele irmão partiu, foi para o Senhor, mas deixou um legado, deixou uma história. Né? Então, Davi, ele nos ensina a sermos perseverantes. E essa mulher do fluxo, ela nos ensina, irmão, a nós perseverar. Né? Você não pode parar, irmão. Eu não posso parar. Né? Você não pode esmorecer. Né? Por quê, irmãos? Porque quando você persevera, você ganha algo que vem de Deus. Algo que somente Deus pode te dar. Né? Abre a sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Ó. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, o qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Olha o versículo 14, ó. Porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Versículo 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Né? Então, a carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículos 6 e 14, está dizendo sobre a perseverança. Você insistir. Agora imagine, se essa mulher do fluxo soubesse que Jesus estava e ela não fizesse nada, ela ia continuar sofrendo. Né? Mas o que ela fez? Ela alcançou o que ninguém alcançou. Porque pela lei ela não podia estar ali. Pela lei ela seria morta. Né? Mas o Senhor é soberano. Ó, abre a sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ó, não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado. Terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ia a coroa da vida. Pela persistência dela, ela alcançou a vida, ela alcançou a misericórdia. A mulher do fluxo de sangue, ela alcançou o que ninguém alcançou: a bondade de Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela alcançou a compaixão de Deus. Né? Então, através de você, o Senhor trabalha na vida da sua família. Aleluia. Então, irmãos, essa mulher, ela nos ensina algo: a não desistir e continuar lutando. Ela ficou lutando para sobreviver. Né? Tem muito cristão, por causa da perseguição, para. Né? Segue o exemplo dessa mulher do fluxo de sangue.
Não importa a luta que você está passando. Não importa a peleja. Mas ó, Deus, eles têm que estar sempre na tua frente. Sabe o que é que muitos cristãos merecem? Vou te passar a receita. Ele quer ir na frente de Jesus. Aí acaba tropeçando. Agora quando ele bota Jesus na frente e ele vai atrás de Jesus, o Senhor tira as barreiras do caminho. Quer receber algo sobrenatural? Faz isso. Jesus na frente e o eu atrás. Coloca Jesus na frente e você fica atrás dele. Porque quando Jesus entra na frente de uma batalha, ele não entra para perder. Jesus nunca perdeu uma batalha. Não é a sua que ele vai perder. Se você está perdendo batalha, é porque você está querendo passar à frente de Jesus. Né? Faz o contrário. Coloca o Senhor na frente e fica atrás. Aí você vai ver as coisas andarem na sua vida. O sobrenatural de Deus. A quarta qualidade que eu vejo nesse texto é algo que a gente estava falando hoje lá no monte. Né? Graça. Né? Essa mulher alcançou a graça de Deus. Por quê? Pela lei ela não podia estar ali. Mas a graça colocou ela em lugares diferentes. A graça é um favor imerecido. Ela não merecia estar ali. Por que que essa mulher do fluxo de sangue, ela estava ali diante de Jesus? Né? Por quê? Porque a graça, ela é algo sobrenatural. Ela não merecia. Mas a graça colocou ela ali. A gente não merece a salvação. É através da graça, através do sacrifício de Jesus lá na cruz. Né? Então essa mulher, ela alcançou um favor que a multidão não alcançou. Meu Deus. Tem alguém do outro lado, irmão? A mulher do fluxo de sangue alcançou o que a multidão não alcançou. O que, irmãos? A multidão estava oprimindo Jesus. E quem oprime Jesus não recebe nada. Quem quer colocar Deus da parede não recebe nada. Agora, quem chama a atenção do Senhor recebe. Aí muitos crentes falam: ah, Deus, se o Senhor não me der, eu vou sair da igreja. Ei, esse desejo de muitos crentes abandonar a igreja já estava no coração há muito tempo. Se você não está satisfeito numa igreja, chega em cima do pastor, pede a bênção e vai para outra terra, irmão. Você não tem que ficar numa igreja por obrigação nem forçado. É voluntariamente. Né? Então essa mulher, ela alcançou a graça. Né? Aí Jesus está olhando para essa mulher com um olhar de graça. Graça também é benevolência. Graça também é bondade, benignidade. Porque se fossem os fariseus, já tinha apedrejado ela. Mas só que Jesus é onipotente, onisciente, onipresente, igual a Deus, e é Deus em forma humana, Jesus, como Deus, olhou dentro dela e viu no coração dela a fé, a força, a perseverança e o desejo de receber.
Essa mulher conseguiu fazer Jesus olhar para dentro dela. Quando você faz Jesus olhar para a sua vida, quando você faz Jesus olhar para a sua dificuldade, ele começa a trabalhar. E essa mulher, ela alcançou a graça. Abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus olhou para Noé. E quando Deus olhou para Noé, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Né? Então, conforme Noé achou graça, o Senhor viu em Noé que Noé era justo, reto, temente e andava com Deus. Abre a sua Bíblia em Gênesis 18, versículo 3. Ó. E disse: Meu Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, rogue-te que não passe de teu servo. Aqui foi Abraão orando. Abraão fala para Deus: Senhor, rogo-te que não passe de teu servo. E disse: Meu Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos. Abraão está falando: Senhor, se eu tenho achado graça, né, é favor merecido. Deus, eu sei que eu não mereço, mas ó, rogo-te. Abraão está dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Abraão está dizendo: Senhor, tenha compaixão. Né? Porque, irmão, a bondade de Deus não tem como se explicar, irmão. Se tivesse como explicar a bondade de Deus, quer ver um exemplo da bondade de Deus? Jesus, quando estava lá na cruz, um dos ladrões que estavam lá também diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares do teu reino. Jesus, ensanguentado, sangrando, olhou para ele e disse: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Graça, salvação e mediante ao sofrimento. Né? Então a graça do Senhor, ela é sobre a sua vida, irmão. Nunca esqueça disso. A graça é tão profunda, é mais profunda do que a lei. Sabe por que a graça é mais profunda do que a lei? Na lei, era o praticado, era o ato praticado. Na graça, se você imaginar, né, algo na sua mente, você já é como se você já tivesse cometido, né? Olha o que é, como é que a graça é mais severa do que a lei. Mateus capítulo 5, versículo 28. Ó, Novo Testamento, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que tentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus está dizendo: qualquer que tentar numa mulher para cobiçar, só de você desejar na sua mente uma mulher que não seja sua por direito, você já cometeu o adultério. Só de você... agora eu vou entrar, irmão. Só de você desejar o mal para o seu irmão, só de você desejar a morte do seu irmão,
É como se você fosse um assassino. Só de você desejar na sua mente, só de você planejar a morte na mente, é como se você tivesse mandado alguém matar o seu irmão, né? Porque se você imaginar algo mal na sua mente em relação ao seu irmão, ao seu próximo, e você não pedir a Deus perdão, naquele grande dia, Ele vai trazer tudo à tona. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os pensamentos. Pensar coisas boas, né? Louvado seja Deus. Porque, irmãos, a graça, ela é profunda, irmão. A graça do Senhor, ela é revelada através do Senhor Jesus, irmão. Né? Ó, Mateus, capítulo 11, versículo 25. Ó, naquele tempo, respondeu Jesus, disse, graça te dou, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Então essa mulher, ela alcançou a graça. Ela estava num lugar que ela não podia. Por isso que nós temos que agradecer, irmão, ao Senhor. Sabe por quê? Se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a bondade, irmão, se não fosse o sacrifício vicário de Jesus na cruz, irmão, a gente estava em maus lençóis. Mas graças a Deus, né? Por isso. Porque essa mulher, ela entendeu, né? Mateus 15, 36. Que diz, e tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Então, a graça também nos incentiva a agradecer a Deus. Né? Agora, entra comigo, irmão. Imagina essa mulher agradecendo ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Né? Porque, irmãos, a graça, ela é algo que é sobrenatural. Sabe o que acontece com a graça na sua vida? Ela te faz você crescer. Que isso, irmão? Lucas, capítulo 2, versículo 52. Ó. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, em graça, para com Deus e os homens. Então você cresce em sabedoria, em estatura, em estrutura. Em estatura, você cresce socialmente. Em graça, com Deus, para com Deus e os homens. Você cresce diante de Deus. E Deus faz você crescer diante das pessoas. Pegou? Primeiro você cresce diante de Deus. Primeiro você se fortalece. Primeiro você persevera, pede graça a Deus. Aí Deus faz você crescer diante dos homens. O último versículo falando sobre a graça. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito,
capítulo 2, versículo 11, ó, que diz assim, ó. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. 12. Ensinando nós que renunciamos à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século, sóbrias, justas e piamente. 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, a graça de Deus foi manifestada. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Qual o propósito da graça? Que você tem que entender. É trazer a salvação. Então a graça, quando ela alcança você, ela traz para você um olhar para a salvação, que é o Cristo Jesus. Então a graça, ela traz a salvação. Né? Então Jesus falou para a mulher do fruto, né? Vade em paz, né? Ele está falando, ó, o teu sofrimento acabou, né? E essa mulher, ela alcançou o seu milagre, né? A quinta qualidade que eu vejo no texto de Marcos, capítulo 5, 25 em diante, é cura. Versículo 1. Abre em Marcos, capítulo 5, versículo 34, que diz assim. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Quando ela, sabe por que Jesus falou para ela, vai em paz? Porque em volta dela tinha muitas pessoas que estavam atribulando essa mulher. E se Jesus não falasse nada, os fariseus iam pegar essa mulher e apedrejar ela por falso testemunho, por falsa cura. Aí Jesus vai falar para ela, vai em paz, seja curado. E conforme ela recebeu a cura, talvez você está aí, ó, com a alma doente, com o coração cheio de angústia. Talvez você está aí, ó, cheio de coisas para resolver, cheio de problemas para resolver. E a maioria das pessoas, ao invés de te ajudar, fica ali, ó, te fermentando. Jesus está falando para você, vai em paz. E ser curado deste teu mal. Não importa o mal. Talvez o mal na tua vida seja as críticas, as pedradas, as afrontas, as perseguições. Talvez você fale, muitos não dão crédito, não acreditam no que você diz. Mas ó, vai em paz. E ser curado, né? Porque o Senhor, Ele tem poder. Números, capítulo 12, versículo 13. Ó. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, roga-te que a cures. Aqui Moisés estava pedindo para Deus curar Miriam. Sabe por que a mão de Deus pesou sobre a cabeça de Miriam e Arão? A Bíblia diz
que quando Zípora, a mulher de Moisés, morreu, ou foi para outra terra, ninguém sabe o que aconteceu com ela, só Deus sabe. Isso aqui é um pensamento meu, né? E agora a mulher, Moisés, arruma outra mulher, uma mulher cuxita. E conforme Moisés está com essa mulher cuxita, né? Miriam e Arão começou a criticar Moisés, começou a se levantar contra o ministério de Moisés. E a Bíblia diz que o Senhor chamou os três para a reunião e falou: ei, com os profetas eu falo em sonhos e visões. Não é assim com meu servo Moisés, que eu falo face a face. E a Bíblia diz no versículo 10 em diante, que é quando Arão olhou para Miriam, Miriam estava leprosa. E a Bíblia diz que agora, por ela estar leprosa, ela não podia prosseguir. Miriam tinha que ficar isolada. Miriam tinha que ficar dentro da caverna, porque era leprosa, cheia de chagas pelo corpo. E agora, né? Arão vai falar com Moisés e vai pedir para Moisés orar a Deus, para Deus curar Miriam. E a Bíblia diz que Moisés vai orar. E conforme Moisés ora, Deus vai ouvir a oração de Moisés. Mas a resposta está no versículo 14. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspiram em seu rosto, não se envergonhar de 7 dias, esteja fechado 7 dias, fora do arraial, e depois a recolha. 15. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Miriam atrasou o povo. O povo teve que esperar os 7 dias. É algo profundo nessa passagem, que o povo teve que esperar por Miriam. Porque quando Miriam se levantou contra o ministério de Moisés, quando Miriam e Arão se levantou contra Moisés, por causa do relacionamento de Moisés com a mulher cuxita, o Senhor não se agradou. Às vezes, acontece isso, irmão. Quando você se levanta contra um ungido, é a mesma coisa que você estava colocando a mão na caixa cheia de marimbondo, irmão. Abre a sua Bíblia aí, em Salmo 105, versículo 15, que diz assim: não toqueis nos meus ungidos, e não maltratarei os meus profetas. A palavra ungido aqui é consagrado, separado. É você tocar na pessoa que a mão de Deus está sobre a cabeça dela, irmão. É você tocar sobre a mão, é você tocar em alguém, falar mal de alguém, que a mão de Deus está sobre a cabeça dele. Aí o que acontece? Quando você toca no ungido, a ira de Deus vai contra você. Aí acontece com você o que aconteceu com Miriam, ficar leproso, ficar doente. Porque não entende a chamada do outro e fica ali fermentando. Por isso, irmão, se eu não posso te ajudar, eu não vou te criticar e nem te atrapalhar, porque eu não quero
que a mão de Deus vai contra mim. Eu quero que a mão de Deus sempre vai ao meu favor. É por isso que, graças a Deus, eu estou de pé até hoje. Né? Abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 30, versículo 26. Ó. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do povo e curar a chaga da sua ferida. Então, irmão, é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Curar a sua alma. Curar o seu coração ferido. Não importa como está o seu coração. Se você deixar o Senhor curar, fechar as feridas, né? Automaticamente o Senhor vai te dar graça, vai te capacitar. Ó, olha o propósito de Jesus. Ó, Mateus 4, 23. Ó, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então o propósito de Jesus na vida da mulher do fluxo de sangue foi a cura. Cura do quê? Do mal que estava nela, da enfermidade. Mas antes de Jesus curar ela, ele vai perdoar ela. Né? Que Jesus, ele faz algo na tua vida, mas primeiro ele vai te perdoar. Né? Não importa aonde você errou. Não importa a torcida que está torcendo para a sua queda. Se Jesus acreditou em você, vai em frente. Se Jesus apostou todas as fichas em você, vai em frente. Porque quando você se coloca em pé, ele coloca uma coroa de vencedor sobre a tua cabeça. Quando você se coloca em pé, e você não liga para aquelas pessoas que ficam apontando os seus defeitos, apontando os seus erros, porque você é falho igual eu. Eu aprendi que se eu parar de olhar para Jesus, eu tropeço. Mas quando eu olho para Jesus, ele abre meus olhos para eu não cair num buraco. Quando você olha para o Senhor, ele ilumina os seus caminhos, o Senhor direciona os seus passos. Mas quando você olha para o homem, para o ser humano, você vê defeito em todo mundo. Né? Então, meus irmãos, que vocês venham cada dia compreender que o Senhor é poderoso. Mateus capítulo 9, versículo 34. Quem diz assim? Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. É quando Jesus tinha curado 2 cegos e um mudo. Né? No 27 em diante diz que Jesus curou 2 cegos e um mudo. Imagine Jesus tocando nos 2 cegos e tocando na língua do mudo e falando, ó, ou fala ou mudo. E vê o cego. Isso deu um nó na cabeça dos fariseus, porque eles estavam acostumados a ver o povo sofrer, a ver o povo
fica lá doente, e eles não tomam uma atitude. Jesus não, Jesus agiu diferente. Jesus pensou diferente. Jesus fez diferente. Jesus foi lá e tocou. E a multidão falou, olha o que ele está fazendo, né? Por que essa mulher do fluxo de sangue, ela foi curada? Porque ela teve fé, ela recebeu força, ela persistiu, perseverou, achou graça aos olhos do Senhor, e ela foi em busca da sua cura. E agora eu vou te explicar por que Jesus falou aquilo para ela, vai ser curada do teu mal. Porque Jesus sabia que os fariseus estavam observando ele. E algo que eu deixei passar e o Espírito Santo me lembrou para falar para os meus irmãos sobre esse assunto. Né? A cura de qualquer enfermidade no Antigo Testamento tinha que ser confirmado pelo sacerdote. O livro de Levítico fala muito sobre isso. Que se uma pessoa tivesse lepra, e a lepra o corpo tivesse vermelho, cheio de manchas, avermelhada, o sacerdote vinha, examinava, e a pessoa ficava isolada 7 dias, igual eu falei com os irmãos sobre Miriam, que ficou 7 dias. Né? E depois o sacerdote olhava, se tivesse o pelo do corpo preto, a pessoa tomava um banho, pegava aquela roupa de lepra e queimava fora do arraial. E depois pegava o animal, fazia o sacrifício, dava o sacerdote fazia um sacrifício e a pessoa retornava para o arraial limpo. Aí Jesus falou, se eu não curar essa mulher, ela corre um risco de vida. Aí Jesus vai falar para ela, vai ser curada deste teu mal. Ela se levantou e foi para casa. Porque ela deixou de ser ninguém. Ela não era ninguém diante da sociedade. A história dela foi escrita porque o Senhor viu nela algo que está faltando na igreja. Fé, força, perseverança, graça e cura. Então, meus irmãos, vocês vinham ficar com essa meditação, né? Vou deixar o último versículo, Mateus 14, 9. Ó, que diz assim, ó, e o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, né? Então, ó, o rei Herodes mandou degolar quem? João Batista. Por quê? Porque o João Batista falava a verdade. Então, meu irmão, eu espero que essa palavra foi preparada para você, irmão. Com muito esforço, debaixo de muito propósito, buscando, estudando, analisando. Eu espero que eu tenha contribuído para a sua vida de alguma forma. Se eu falei algo que não foi aquilo que você esperava, que você venha orar pela minha vida, né? Pedir a Deus que venha me ajudar, né? Porque eu sou carente das suas orações. Porque eu sou falho, cheio de erros, né? Nós temos que pedir a Deus
que nos faça seguir esse exemplo da mulher do fluxo de sangue, né? Que exemplo? A fé, que a sua fé, irmão, venha estar cada dia de pé, que você venha se manter firme na rocha, que você venha receber forças do Senhor para continuar caminhando, que você nunca venha se esmurecer, venha estar sempre lutando e perseverando, que você venha receber a graça e a compaixão, a bondade e o amor de Deus sobre a sua vida, que você venha ser curado naquilo que você precisa, naquilo que é a necessidade para você, que o Senhor venha te dar uma injeção de ânimo, que Deus, né, venha estar sobre a tua vida, né? Levanta-te e resplandece, porque vai raiando a tua luz. Para encerrar, o Senhor te levante, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre a tua vida. O Senhor venha trabalhar nos teus projetos, nos teus sonhos. E o Senhor te dê a paz, a qual excede todo entendimento. Que a graça do Senhor venha estar sobre a tua vida. Que o amor do Deus eterno venha estar no teu coração. E a compaixão e a comunhão do Espírito Santo venha estar sobre você. Que o Senhor venha te abençoar, venha te fortalecer, venha te encher de ousadia, venha te encher de intrepidez, né? Que a unção de Deus venha estar sobre a tua vida. Fica na paz do Senhor. Tenha um sábado abençoado. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E os que crê, dizem amém aí. Glória a Deus.